Tudo bem, pessoal? Este é um trabalho para a disciplina de Mídias e Tecnologias no ensino de Ciências Naturais e Matemática, que tem como tema literacia digital e literacia informacional. Breve análise dos conceitos a partir de uma revisão sistemática de literatura, cujos autores são Altina Ramos e Paulo Faria. E esse trabalho, então, terá como apresentadores os mestrandos Dagoberto Cipriano Filho, Rogério Duarte e Sarra Mohamed Ayub. O objetivo principal desse artigo é analisar os conceitos relacionados à literacia digital e à literacia informacional, através de uma revisão de literatura, pois para alguns autores, em certos momentos, elas são definidas como sinônimos, e já para outros possuem definições distintas. As bases de dados no qual foi realizada essa revisão sistemática de literatura foram a ISE e a ERIC, que são acrônimos do inglês para as siglas Institute for Scientific Information e Education Resources Information Center, apresentando, então, em um primeiro momento, o processo e o produto da revisão sistemática dessas bases literárias, com o apoio do EndNote, que é um banco de dados de referências e imagens, e é especializado em armazenagem, gerenciamento e procura por referências bibliográficas em sua biblioteca privada de referências. E em um segundo momento dos dados, com o recurso da NVivo, que é um software que suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa. Ele é projetado para ajudar a organizar, analisar e encontrar as informações em dados não estruturados ou qualitativos, como entrevistas, respostas abertas de pesquisa, artigos, mídias sociais e conteúdos web. E, em último momento, a conclusão a respeito do estado da arte e ao conceito de literacia digital e a literacia informacional. Segundo o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, o termo literacia pode ser definido como a capacidade de ler e escrever, em oposição à iliteracia, ou como uma condição de estado de uma pessoa instruída, enquanto no panorama anglo-saxônico, o termo literacia já possui um profundo interesse relacionado a esse tema, gerando inclusive a criação de um dicionário específico para o seu estudo, pressupondo-se então que o termo literacia pode ser compreendido como uma competência em contínuo desenvolvimento no indivíduo. Segundo os autores desse artigo, verificou-se que, assim como em outros países, Portugal também não possui grandes avanços conhecidos na área da revisão sistemática de literatura das ciências da educação, apesar de já ocorrer certos avanços nas investigações desse âmbito. A expressão literacia digital, embora seja frequente tanto em contextos acadêmicos como no dia a dia do cidadão, traz significados diversos e nem sempre convergentes, apesar de, desde o ano de 2002, ter crescido o número de estudos relativos a esse tema, o que pode ser visto de acordo com a tabela proposta pelos autores. O que pode diferenciar a literacia digital da literacia informacional são as dimensões que cada uma delas possui, como, por exemplo, a literacia digital, que possui 4 dimensões, sendo elas: a primeira, conhecida como aprendizagem transformativa, que é quando há uma verdadeira transformação das práticas do sujeito, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Também temos a problemática intergeracional, que, embora não seja uma temática frequente, alguns dos resumos salientam que a literacia digital deve abranger os adultos e mesmo os idosos, como forma de contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e integração social. O terceiro seria a inevitabilidade da literacia digital, que trata particularmente
crianças e jovens como pessoas que precisam usar a tecnologia, uma vez que elas são indispensáveis pelo menos para o seu sucesso acadêmico e profissional. E a quarta e última seriam as dependências em relação às possíveis desvantagens ou limitações do uso das tecnologias, que surgem nos resumos estudados. As características consideradas negativas, nesse caso, se distribuem por vários domínios e prendem-se com aspectos emocionais e também decorrentes da quantidade de informação que nos inunda a cada dia, o que pode gerar insegurança ao não se ser capaz de dominar toda a informação. Enquanto nos resumos relativos à literacia digital foi possível discriminar dimensões, na literacia informacional foram percebidas 5 dimensões, que são pensamento crítico, pensamento criativo, pensamento estratégico, competências investigativas e resolução de problemas. Diante da análise dos resumos dos artigos relativos aos dois conceitos em estudo, ficaram evidenciadas 3 categorias comuns às duas literacias. A primeira delas, o fosso digital, que é a forma de contribuição para reduzir as diferenças sociais que ainda existem entre os nativos e não nativos digitais. Em segundo, a superficialidade e o uso instrumental das tecnologias da informação e comunicação, que são fatores referentes à utilização meramente instrumental e sem qualquer impacto, nem na aprendizagem, nem no desenvolvimento intelectual dos estudantes. E, em terceiro, a formação de professores, que demonstra a necessidade de investimento na formação dos professores, porque ela é determinante enquanto fator no processo de aquisição e desenvolvimento, tanto das competências das literacias digital e informacional dos estudantes. Sendo então, segundo os autores considerados tópicos transversais tanto a este tema específico de literacia, como a problemática geral do uso educativo de recursos educacionais. De um modo geral, a literacia tem por objetivo alfabetizar os indivíduos em um sentido mais amplo, e não apenas no sentido do letramento relacionado à escrita e aos processos básicos de cálculo, pelo qual as pessoas mais associam esse termo, mas sim no que se relaciona à apropriação dos conhecimentos e à capacidade de resolver os problemas que se apresentam na vida cotidiana. E desse modo, percebemos então a literacia digital como sendo esta apropriação de conhecimentos através do uso das mídias e tecnologias.